Este drone fez uma descoberta assustadora em um vale que ninguém deveria ver. Na vasta extensão do nosso mundo, segredos ocultos esperam para ser descobertos. Bem-vindo ao Salão dos Registros que fica atrás do Monte Rushmore. Na era da tecnologia, drones se tornaram nossos olhos no céu, revelando mistérios que antes estavam além do nosso alcance. De ruínas antigas enterradas sob densas selvas a cidades abandonadas congeladas no tempo, drones capturaram algumas das descobertas mais impressionantes de nosso tempo. Quero dizer, esta cidade subterrânea inteira está conectada a outra cidade subterrânea. Quais são as descobertas mais cativantes feitas por drones e como essas revelações assustadoras desafiam o que pensávamos saber? Junte-se a nós enquanto exploramos as 20 descobertas mais assustadoras feitas por drones. Número 20. O Pilar Místico nas Montanhas Serene Jorge. O Pilar Místico nas Montanhas Serene Jorge é uma maravilha natural que intriga muitos. Segundo a lenda, um monge embarcou em uma ousada missão para escapar das distrações mundanas, buscando consolo no topo de um monólito de calcário imponente. Hoje, no topo deste pilar de 130 metros, encontra-se um conjunto de estruturas religiosas humildes. Uma igreja ortodoxa, uma câmara funerária, uma adega e 3 celas de eremitas. Alcançar este local místico não é uma tarefa simples. Requer uma caminhada de 20 minutos a partir da vila mais próxima e uma subida assustadora por uma escada de metal firmemente ancorada na face da rocha. O que realmente cativa é o engenhoso sistema de guincho elaborado pelos recursosos moradores da aldeia abaixo. Com esse mecanismo inteligente, eles enviam suprimentos ao topo sem precisar enfrentar a subida difícil a cada vez. A cripta, que infunde este lugar enigmático com uma atração misteriosa, também adiciona ao seu fascínio. Dentro de seus limites repousam os ossos dos monges que um dia habitaram este pilar, conferindo ao ar uma aura de mistério antigo e reverência. Número 19. A fonte rítmica do Vale das Estrelas. A fonte rítmica do Vale das Estrelas, no pitoresco Vale das Estrelas, perto de Afton, Wyoming, é uma maravilha natural inspiradora, a maior fonte intermitente do mundo. Aqui, a natureza encena seu próprio espetáculo cativante, orquestrando ritmos pulsantes que encantam os observadores. Essa fonte extraordinária se destaca pelo seu padrão distinto de liberação de água, um fenômeno que os cientistas explicam através da teoria do sifão. Imagine 2 recipientes, um posicionado acima do outro e conectados por um tubo. Inicialmente, o tubo é preenchido com água através de sucção. Uma vez preparado, a gravidade assume o controle, guiando a água do recipiente superior para o inferior. O que torna o sifão realmente incrível é sua natureza autônoma. Uma vez iniciado, o fluxo de água persiste até que o recipiente superior esvazie no inferior, desde que o tubo permaneça cheio e a extremidade inferior esteja posicionada abaixo da extremidade superior. Por trás da fachada cênica desta fonte pulsante, encontra-se uma caverna que gradualmente se enche de água. Um tubo de rocha canaliza essa água para um riacho, desencadeando o ciclo rítmico da fonte. Tipicamente, ela jorra água continuamente por aproximadamente 18 minutos antes de parar abruptamente por cerca de 15 minutos, para então retomar seu ritmo cativante. O fenômeno da fonte rítmica é um espetáculo fascinante, oferecendo um vislumbre encantador da intrincada sinfonia da natureza. Número 18. A Fossa dos Ossos. A Fossa dos Ossos, localizada dentro de uma caverna nas montanhas Atapuerca, na Espanha, é uma maravilha arqueológica extraordinária. Acima de Los Huesos, ou Fossa dos Ossos, é um local envolto em mistério que revelou 17 crânios antigos, estimados em cerca de 430 mil anos. Esses restos pertencem a uma espécie humana intimamente relacionada aos neandertais e representam os fósseis mais antigos que exibem características neandertais claras. Descobertos em uma pequena câmara profunda dentro da caverna, o local também contém esqueletos de pelo menos 28 indivíduos, principalmente jovens adultos e adolescentes. O que torna essa descoberta única é que oferece uma oportunidade para estudar uma população de fósseis, em vez de espécimes isolados. Os indivíduos da cima de Los Huesos exibem uma combinação de traços semelhantes aos neandertais e características associadas a humanos mais primitivos, sugerindo um padrão mosaico de evolução. Essas descobertas proporcionam um raro vislumbre da era do Pleistoceno Médio, revelando um caminho complexo e tumultuado da evolução humana, semelhante a uma saga histórica. Número 17. As Maravilhas de uma Cidade Subterrânea. As maravilhas de uma cidade subterrânea, profundamente enterradas sob o solo próximo a Derinkuyu, na Turquia, residem na notável cidade subterrânea de Derinkuyu,
uma maravilha oculta que transformou nossa percepção da história com seus segredos impressionantes. Tudo começou com uma descoberta ao acaso quando um homem encontrou uma câmara subterrânea oculta enquanto reformava sua casa. Mal sabia ele que esse quarto era apenas o portal para uma cidade inteira escondida sob a terra, desconhecida por todos acima. Datando dos séculos 2 ou 3, Derinkuyu serviu como refúgio para os primeiros cristãos que buscavam proteção contra a perseguição do Império Romano. Esses antigos corredores e câmaras oferecem um vislumbre de um mundo diferente de qualquer outro, onde cada canto sussurra histórias de resiliência e habilidade. O que realmente cativa a mente são os recursos engenhosos projetados para sustentar a vida subterrânea. De poços de ventilação e chaminés habilmente construídas, garantindo um fluxo constante de ar fresco, a poços de água avançados que fornecem sustento, a cidade era uma maravilha da engenharia. Até mesmo o cemitério, um lembrete solene do papel da cidade como refúgio em tempos difíceis, fala volumes sobre o cuidado tomado para preservar a saúde em meio à adversidade. Ao contemplar esses antigos corredores, cresce a admiração pela habilidade e determinação daqueles que construíram esta maravilha subterrânea. Número 16. Revelando Línguas Antigas, localizado no Sinai, Egito, o Mosteiro de Santa Catarina abriga uma das bibliotecas mais antigas ainda em uso hoje. Esta biblioteca possui uma vasta coleção de manuscritos e livros antigos, alguns dos quais contêm tesouros ocultos na forma de textos antigos. Graças à tecnologia moderna, os pesquisadores têm sido capazes de desvendar textos que foram apagados ou escritos sobre outros pelos monges do mosteiro. Entre esses textos redescobertos, estão escritos em línguas que há muito foram esquecidas, como o albanês caucasiano e o aramaico cristão palestino. Esses manuscritos fornecem uma janela rara para o passado e aumentam significativamente nossa compreensão dessas línguas antigas. O projeto Sinai Palimpsesto desempenhou um papel crucial em revelar esses escritos ocultos, tornando as imagens dos textos acessíveis online para um exame mais aprofundado. Número 15. A Caverna dos Cristais, no coração do deserto de Chihuahua, no México, é uma maravilha deslumbrante que surpreendeu o mundo. Esta incrível caverna, descoberta no ano 2000 por 2 mineradores que cavavam um túnel para uma empresa de mineração, é um espetáculo fascinante de se ver profundamente abaixo da superfície, a cerca de 300 metros de profundidade. Esses cristais de selenita, também conhecidos como gesso, alcançam proporções colossais, alguns estendendo-se até 1,2 metros de diâmetro, 15 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. O tamanho desses cristais é impressionante, mas explorar este tesouro natural não é uma tarefa simples. A caverna está situada logo acima de uma câmara de rocha derretida escaldante, tornando-a um ambiente quente e úmido. As temperaturas dentro podem ultrapassar 50 graus, com níveis de umidade atingindo 100%. Entrar desprotegido representa um sério risco de insolação, semelhante a entrar em uma sauna mortal de beleza incomparável. A formação desses cristais é uma maravilha da natureza. A câmara onde o explorador George Kourounis se encontrava estava cheia de água rica em minerais aquecida a mais de 50 graus C e permaneceu estável por cerca de 500 mil de anos. Nesse ambiente, o mineral anidrita, abundante na água, dissolveu-se em gesso, um mineral macio que se cristalizou ao longo do tempo. A atração da Caverna dos Cristais cativa os aventureiros, oferecendo um vislumbre de um reino de beleza e maravilha incomparáveis. É o tipo de lugar onde se pode imaginar encontrar a entrada para um mundo de fantasia. Número 14. Tesouros vikings no gelo norueguês. Tesouros vikings no gelo norueguês. Enquanto as mudanças climáticas apresentam sérias ameaças ao nosso planeta, seus efeitos também estão revelando surpresas impressionantes na Noruega. À medida que as geleiras derretem, elas revelam artefatos surpreendentemente bem preservados da era viking. Essas geleiras, antes inacessíveis, agiam como congeladores naturais, mantendo os itens intactos por séculos ou até mais. Em suas escavações, uma equipe de pesquisadores descobriu uma variedade diversificada de artefatos, lançando nova luz sobre a atividade humana antiga na região. Entre essas descobertas, está um bastão esculpido, que se acredita ter sido usado como uma cerca móvel para renas. Contrariando crenças anteriores de isolamento extremo, as montanhas norueguesas agora revelam uma rica história de presença humana contínua ao longo de milhares de anos. Mais de 2.000 itens foram recuperados, incluindo uma túnica de 1.700 anos, a peça de vestuário mais antiga encontrada na Noruega, e uma raquete de neve para cavalo. Os esforços da equipe vão além da mera descoberta.
Eles estão correndo contra o tempo para resgatar essas relíquias antes que se deteriorem. Uma vez recuperados, os itens passam por uma análise cuidadosa no Museu de Oslo, na Noruega, para determinar sua idade e importância. Talvez a descoberta mais surpreendente seja um par de esquis de 1.300 anos, encontrados na geleira de Djurgården. Um esqui foi encontrado em 2014 e, após monitorar cuidadosamente a geleira, a equipe recuperou seu par 7 anos depois. O processo de recuperação envolveu quebrar o gelo e soltar delicadamente o esqui com água morna. O segundo esqui, encontrado em 2021, mede 187 centímetros de comprimento e 17 centímetros de largura, sendo maior e melhor preservado do que seu par. Número 13. O Colosso dos Apeninos. O Colosso dos Apeninos, localizado nas magníficas montanhas dos Apeninos, encontra-se uma maravilha oculta esperando para ser descoberta. Na base da montanha, há um grande lago com uma escultura impressionante acima dele. Esta escultura retrata um homem agachado, estendendo a mão direita para tocar a terra. Conhecido como o Colosso dos Apeninos, este gigante de pedra tem impressionantes 11 metros de altura, com cabelos encaracolados e uma barba majestosa. Criado no final da década de 1580 pelo escultor italiano Gian Bologna, a ideia original por trás da escultura era representar as montanhas, com a torre simbolizando os picos atrás das costas do gigante. Há mais nessa escultura do que aparenta. Existe uma pequena caverna na base. Ao entrar, você descobrirá uma rede de cavernas e túneis que se estendem por 3 níveis. Entre as várias características, um nível abriga uma fascinante fonte hexagonal dedicada à deusa grega Tétis. Mas a surpresa mais intrigante está dentro da cabeça do gigante, uma lareira com dupla finalidade. Quando acesa, a fumaça sai pelas narinas do gigante, enquanto seus olhos se iluminam com chamas tremeluzentes. É verdadeiramente uma passagem para outro reino, oferecendo um vislumbre dos mistérios das montanhas. Número 12. As Cavernas Gyaju. As Cavernas Gyaju, no distrito de Yanqing, em Pequim, China, são um tesouro histórico cativante. Descobertas em 1984 durante um levantamento de relíquias culturais, essas cavernas formam uma rede complexa de mais de 350 câmaras esculpidas nas encostas rochosas da montanha de Tianlong, abrangendo as encostas norte, sul e leste. O local conta com cerca de 117 cavernas, parecendo um favo de mel gravado na montanha. O que diferencia essas cavernas é a precisão e engenhosidade em seu design. Cada caverna geralmente consiste em 3 salas, incluindo um pequeno espaço de vida e uma área de armazenamento. Algumas são até de 2 andares, conectadas por escadas e pontes de pedra delicadamente esculpidas. Os cômodos variam em tamanho, com o maior medindo 20 metros de comprimento. Curiosamente, a altura média dos cômodos, de 1,6 a 1,7 metros, levou alguns a especular que os habitantes poderiam ser de baixa estatura. As cavernas Gyaju possuem seu próprio sistema de drenagem e armazenamento de água, indicando um alto nível de sofisticação em engenharia. As câmaras serviam a diversos propósitos, desde encontros comunitários e aposentos reais até rituais religiosos e armazenamento. O local também apresenta móveis esculpidos na rocha, como camas, candelabros, compartimentos de armazenamento e tablets de pedra. A maior e mais complexa câmara, conhecida como Salão Guantan ou Templo Dourado, acredita-se que tenha sido usada para encontros comunitários ou cerimônias religiosas. As pessoas que construíram essas cavernas permanecem um mistério. Não há um registro histórico claro dos habitantes das cavernas, levando a várias teorias sobre suas origens. Alguns especulam que foram construídas pelos Kumuonzi, um povo nômade mongol de mais de 1000 anos atrás, enquanto outros sugerem que poderiam ter sido um celeiro da dinastia Tang ou uma guarnição militar da dinastia Han. A ausência de materiais orgânicos para uma datação confiável e a falta de afrescos ou esculturas no sistema de cavernas adicionam ao enigma em torno das cavernas Gyaju. Apesar dos mistérios, as cavernas foram oficialmente abertas aos visitantes em 1991 e listadas como um importante sítio histórico e cultural protegido em nível nacional na China em 2013. O número 11 é Homo naledi. Quando falamos sobre descobertas fósseis, muitas vezes pensamos em dinossauros gigantes e outras criaturas pré-históricas fascinantes. Mas e se você soubesse de uma descoberta ainda mais intrigante? Em 2015, o sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, surpreendeu o mundo com a descoberta de mais de 15.000 fósseis pertencentes a um novo ancestral humano chamado Homo naledi. Esses fósseis, que têm entre 236.000 e 335.000 anos, mostram uma mistura fascinante de traços antigos e modernos.
Apesar de possuir um cérebro pequeno, o Homo naledi tinha pernas longas, sugerindo que era ágil tanto para escalar quanto para caminhar. Isso apresenta um enigma notável na história de nossas origens, desafiando o que pensávamos saber sobre a evolução humana inicial. O que é ainda mais interessante é que esses fósseis foram encontrados em uma câmara remota, sugerindo uma possível prática ritualística de sepultamento, algo anteriormente acreditado ser exclusivo do Homo sapiens. Esta descoberta não apenas adiciona um novo membro à nossa árvore genealógica, mas também levanta questões sobre as teorias existentes da evolução humana. O número 10 é o sistema Saque-Actum submerso. O sistema Saque-Actum, o maior sistema de cavernas submersas do mundo, localizado no México, não é apenas uma maravilha natural, mas também um tesouro da história maia. Com uma extensão de 347 quilômetros, essa rede submersa contém quase 250 cenotes e 198 sítios arqueológicos, com 140 ligados à civilização maia. Arqueólogos liderados por Guilhermo de Anda descobriram restos humanos, incluindo esqueletos e ossos queimados, datados de pelo menos 9.000 anos. Essas descobertas sugerem que os maias usavam essa caverna muito antes do que se acreditava anteriormente, possivelmente como parte de uma antiga rota comercial. A caverna, embora não fosse um habitat, era integral à cultura maia, como evidenciado por cerâmicas e artefatos maiores descobertos. Entre esses artefatos estão um santuário dedicado ao deus maia do comércio e uma estrutura de escada encontrada em um cenote. Além disso, a caverna contém fósseis da última era do gelo, incluindo os de preguiças gigantes e de um animal extinto semelhante a um elefante conhecido como Gompotherium. Este sítio arqueológico enfrenta ameaças do turismo e da poluição, ressaltando a necessidade urgente de sua preservação. Número 9. A árvore mais antiga da Europa. A árvore mais antiga da Europa, situada na Itália, é uma maravilha natural de proporções notáveis. O Italus, um pinheiro bosniano, não apenas testemunha séculos passados, mas também detém o título de árvore viva mais antiga conhecida da Europa. Este antigo pinheiro bosniano se ergue orgulhosamente em meio às paisagens rudes e cênicas das terras altas da Itália. Italus foi cuidadosamente datado como tendo mais de 1.230 anos. Para colocar em perspectiva, quando Italus era apenas uma jovem muda, o Império Bizantino estava florescendo e os vikings estavam deixando sua marca indelével na Europa e além. Com a ciência da dendrocronologia, que envolve a contagem e análise dos anéis das árvores, a idade de Italus foi confirmada. Situado em um ambiente remoto e hostil, no limite superior da linha das árvores, sua localização e longevidade fazem dele não apenas um espécime notável para estudo científico, mas também um símbolo de resistência e da passagem implacável do tempo. Italus se ergue alto ao lado de outras árvores antigas, formando um bosque de seniores no mundo botânico. É fascinante contemplar os inúmeros eventos que essa árvore silenciosamente testemunhou ao longo dos séculos, desde a queda de impérios até a ascensão de nações, passando por guerras, renascimentos, revoluções e os rápidos avanços tecnológicos dos séculos 20 e 21. A descoberta e o estudo contínuo de Italus fornecem insights inestimáveis sobre as mudanças ambientais ao longo dos séculos. O número 8 é o misterioso Monte Nyangani. A história do Monte Nyangani, também conhecido como a Montanha que Engole, é fascinante. Ao longo dos anos, esta montanha ganhou reputação devido ao número inquietante de pessoas que desapareceram ao tentar conquistar suas alturas. Mas o que realmente aumenta o fascínio pelo Monte Nyangani são as lendas e crenças locais que envolvem esta montanha sagrada em mistério. De acordo com a tradição local, o Monte Nyangani é habitado pelos espíritos dos ancestrais e assombrado por demônios aterrorizantes. Alguns desses espíritos são conhecidos por serem brincalhões travessos, supostamente empurrando alpinistas das bordas e causando caos. Enquanto os céticos argumentam que a notória reputação da montanha pode ser atribuída ao seu clima imprevisível, onde um dia claro e ensolarado pode rapidamente se transformar em nevoeiro denso e chuva, essa explicação não é suficiente para explicar o completo desaparecimento de quaisquer vestígios dos indivíduos desaparecidos. O que aconteceu com suas roupas e equipamentos permanece um mistério. Curiosamente, muitos caminhantes relataram experimentar sintomas estranhos enquanto estavam na montanha, incluindo náuseas, ouvir ruídos peculiares, desorientação e até dores de cabeça. Em resposta a esses encontros assustadores, os locais compilaram uma lista de precauções para aqueles que ousam se aventurar nas encostas da montanha. Por exemplo, acredita-se que se deve evitar urinar em lugares sagrados ou usar palavrões. Se os animais começarem a se comportar de maneira estranha, é aconselhável não prestar atenção a eles. Além disso,
Se alguém encontrar uma cobra colorida, um pote sem fogo ou um tijolo de ouro, é melhor ignorá-los, pois acredita-se que sejam truques enganosos dos espíritos que habitam a montanha. Número 7. A cidade fantasma de Bodhi. A cidade fantasma de Bodhi, na Califórnia, foi fundada durante a corrida do ouro da década de 1860 por William Bodhi, que descobriu vastos depósitos de ouro na região. Uma tragédia ocorreu quando Bodhi morreu em uma tempestade de neve. Apesar desse contratempo, Bodhi prosperou e, em 1876, tornou-se a segunda cidade mais industrialmente ativa do estado. A cidade contava com inúmeros salões, locais de entretenimento, uma estação ferroviária, imprensa e uma escola. Bodhi ganhou notoriedade por sua alta taxa de criminalidade. À medida que as reservas de ouro diminuíram, a vida na cidade também foi se esvaindo. Em 1917, foi tomada a decisão de desmantelar a ferrovia e, na década de 1930, um incêndio devastador destruiu grande parte da cidade. No final do século XX, Bodhi foi designada como um parque histórico e esforços foram feitos para restaurar os edifícios restantes. Hoje, turistas podem experimentar a atmosfera do Velho Oeste do final do século XIX e início do século XX. Graças a um vídeo impressionante capturado pelos videógrafos californianos Russell Brown e Aaron Grimes, usando um drone equipado com GoPro, qualquer pessoa pode agora admirar as paisagens desta cidade fantasma americana. O número 6. Os segredos dos Chachapoyas. Os Chachapoyas, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou Povo das Nuvens, foram uma cultura antiga que vivia nos Andes amazônicos, que hoje é o Peru. Sua civilização prosperou em uma área frequentemente chamada de Andes amazônicos, uma parte da Cordilheira dos Andes coberta por densas florestas tropicais. Esta localização única, com montanhas altas e florestas exuberantes, rendeu-lhe seu apelido expressivo. Vivendo em altitudes entre 2.000 e 3.000 metros, os Chachapoyas são famosos por suas notáveis realizações arquitetônicas, incluindo a grande fortaleza de Cuelap, frequentemente comparada a Machu Picchu. Cuelap possui paredes de pedra maciça e mais de 400 edifícios dentro de seus limites. As origens e o destino dos Chachapoyas aumentam seu mistério. Descobertas arqueológicas indicam assentamentos tanto incas quanto Chachapoyas na área, sugerindo algum nível de aceitação do domínio inca. Registros históricos sugerem uma atitude mais rebelde em relação a seus conquistadores. A conquista dos Chachapoyas pelo Império Inca ocorreu por volta da segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Inca Yupanqui. Eles foram notados pelos conquistadores espanhóis por sua pele clara e a beleza de suas mulheres. Apesar de sua resistência, a introdução de doenças europeias como a varíola eventualmente levou ao declínio dos Chachapoyas. Descobertas arqueológicas modernas, como a descoberta de locais de sepultamento subterrâneos contendo múmias Chachapoyas, oferecem insights sobre suas características físicas e práticas culturais. Muito sobre os Chachapoyas permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapoya é derivado da língua quichua dos Incas. Número 5. Um antigo santuário no topo da montanha. Nas montanhas Taurus orientais da Turquia encontra-se Nemrut Dağ, um lugar envolto em fascínio e grandiosidade antigos. Suas estruturas de calcário, elevando-se a 7.000 pés acima do nível do mar, oferecem vistas deslumbrantes e permanecem como um lembrete do encontro entre as placas tectônicas africana e eurasiática. Adornado com colossais estátuas do próprio rei, majestosos leões, águias voadoras e deuses reverenciados das culturas grega, armênia e persa, algumas dessas estátuas chegam a quase 30 pés de altura. Descoberto pela primeira vez por um geólogo curioso em 1881, a importância histórica de Nemrut Dağ garantiu seu reconhecimento pela Unesco em 1987, tornando-o um patrimônio mundial. Hoje, aventureiros que enfrentam o terreno acidentado da montanha se veem cativados pela beleza bruta e pelos remanescentes de civilizações passadas. De cavernas escondidas a esculturas imponentes, Nemrut Dağ serve como um portal para outra era. Em meio ao cenário deslumbrante, reside um mistério: como essas monumentais obras foram construídas. A ausência de dispositivos modernos na sua criação continua a nos intrigar até hoje. O número 4 é a misteriosa arte rupestre de Lascaux. A atração pela arte rupestre antiga sempre foi fascinante, seja criada por artistas renomados ou amigos talentosos. A capacidade de transformar a imaginação em obras-primas tangíveis nunca deixa de surpreender. Encontrar as obras de arte paleolíticas nas profundezas da caverna de Lascaux leva a admiração a novos patamares.
É incrível pensar em como os antigos povos acessaram sua criatividade usando apenas as mãos e materiais rudimentares, como tinta. Descobertas na região de Dordogne, na França, as pinturas da caverna de Lascaux oferecem um vislumbre impressionante da vida pré-histórica. Estimadas em cerca de 20 mil anos, essas obras de arte retratam grandes animais que um dia vagaram pela área. Parte da rica paisagem arqueológica do Vale do Vézere, a caverna de Lascaux foi rapidamente reconhecida por sua importância histórica e protegida como um monumento histórico. Este site foi adicionado à lista de patrimônios mundiais da Unesco. O complexo de cavernas inclui o Salão dos Touros e a Galeria Pintada, apresentando quase 2.000 figuras de animais, humanos e sinais abstratos. Entre eles, os enormes touros, alguns medindo até 17 pés de comprimento, se destacam. Esses tesouros antigos enfrentam ameaças de mudanças ambientais e crescimento microbiano, o que leva a esforços internacionais para preservá-los para as futuras gerações. Essas pinturas servem como elos vivos com nosso passado, conectando-nos com as almas criativas que vieram antes. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Uma descoberta arrepiante feita por um drone em um vale que ninguém deveria ver em um mundo onde a tecnologia avançou muito além da imaginação, os drones tornaram-se os guardiões silenciosos da humanidade, pesquisando a Terra com olhos inabaláveis. Mas um drone, conhecido simplesmente como Recon 7, tropeçou em uma descoberta que abalaria os próprios fundamentos da sociedade. Atribuído a mapear regiões remotas de um vale proibido, o Recon 7 sobrevoava os picos envoltos em névoa, com seus sensores escaneando cada centímetro do terreno acidentado abaixo. Ao descer para o coração do vale, detectou uma anomalia peculiar, um assentamento abandonado escondido sob a densa folhagem. Mas, ao se aproximar das ruínas em ruínas, detectou movimento entre as sombras. Com a cautela programada em seus circuitos, aproximou-se cautelosamente, seus sensores alertas para qualquer sinal de perigo. Logo descobriu que a vila não estava tão deserta quanto parecia. Uma pequena comunidade de pessoas, vestidas com roupas esfarrapadas e expressões assombradas, emergiu dos edifícios dilapidados. Mas quem poderiam ser essas pessoas e por que escolheram permanecer longe da civilização? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 3. O Portal dos Deuses. O Portal dos Deuses, conhecido como Aramumuru, no Peru, é um mistério fascinante que atrai entusiastas do paranormal de todo o mundo. Esta antiga escultura em pedra tem impressionantes 23 pés de altura, com um nicho em forma de T medindo 6 pés e 6 polegadas de altura. Diz a lenda que um sacerdote inca chamado Aramumuru possuía um disco de ouro conhecido como a Chave dos Deuses dos 7 Raios. Com este disco, ele supostamente abriu a porta, revelando um túnel banhado em uma misteriosa luz azul. Aramumuru e seus companheiros sacerdotes então desapareceram no túnel, enquanto a porta se selava atrás deles, escapando dos invasores espanhóis. Turistas que visitam o local frequentemente relatam encontrar fenômenos peculiares, como assobios, risadas e música estranha ouvida nas proximidades. Alguns até afirmam ter visto escadas ou colunas de fogo dentro dos canais esculpidos que ladeiam a entrada. Número 2. As câmaras subterrâneas de Royston. As câmaras subterrâneas de Royston, em Hertfordshire, Inglaterra, intrigam estudiosos e amantes da história há séculos. Esculpida em rocha calcária, esta caverna em forma de sino é adornada com complexas gravuras medievais, reminiscentes das encontradas na Europa Central e em Israel, datadas do século XIII. Essas gravuras retratam figuras religiosas, incluindo cenas da crucificação, santos e mártires. O propósito da caverna de Royston continua a ser um tópico de debate, mas ela gerou inúmeras teorias cativantes. Alguns especulam que ela serviu como um local de reunião secreto para os enigmáticos cavaleiros templários, conhecidos por seus rituais clandestinos e mistérios. Outros sugerem conexões com a maçonaria, adicionando a aura de intriga da caverna. Há até quem acredite que ela possa ter sido uma capela privada para a Lady Roisia, a homônima de Royston. Apesar de várias hipóteses, incluindo seu uso como eremitério ou câmara de armazenamento, a caverna de Royston continua a nos cativar com seus segredos, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Número 1. As Grutas de Maijishan. As Grutas de Maijishan, com 7.000 anos de idade, localizadas no distrito de Maiji, na cidade de Tianshui, província de Gansu, China, são uma magnífica mistura de arte e espiritualidade. Essas elaboradas cavernas budistas são esculpidas na face do penhasco da montanha Maiji,
com uma história que remonta ao período entre 384 e 417 d.C., durante a dinastia posterior Qin. Ao longo dos séculos, o local se expandiu para incluir 221 cavernas, apresentando uma coleção impressionante de mais de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais. Das figuras majestosas aos detalhes delicados, essas esculturas mostram a evolução da arte da escultura em argila chinesa ao longo de um milênio. Uma das características mais icônicas do local é sua localização no penhasco da montanha Meiji, cerca de 70 metros acima do solo. A maior e mais renomada caverna, a Caverna 4, também conhecida como o Pavilhão dos Sete Budas, abriga um magnífico salão repleto de histórias budistas. Apelidada de Torre das Flores Borrifadas, as grutas de Maijishan são divididas em duas áreas principais, os penhascos ocidental e oriental. Cada área possui uma abundância de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas que cativam os olhos dos visitantes. Ao contrário das grutas de Mogal, famosas por seus murais, as grutas de Maijishan são celebradas por suas esculturas de argila requintadas, conhecidas por seus detalhes intrincados e representações da vida cotidiana. Visitar as grutas de Maijishan é uma aventura por si só, conectada por passarelas de tábuas penduradas na face do penhasco. As cavernas oferecem uma experiência emocionante para os visitantes. Embora a subida possa ser desafiadora para alguns, as vistas deslumbrantes e o esplendor artístico das cavernas fazem desta uma jornada inesquecível. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.